Amém. Graças a Deus, você pode sentar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos reunidos na casa do Senhor, onde é próprio falarmos da palavra de Deus. E não se assuste, eu vou falar um pouquinho de política hoje, mas não vou fazer política. Quero contar uma história para os irmãos, que vai nos dar base para algumas argumentações que eu gostaria de fazer, já que estamos às vésperas de eleições municipais nessa semana. O texto que eu vou usar como base está no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, a partir do versículo 3, e conta a história do rei Uzias. De uma forma simplificada, resumida, mas a história está aqui. Diz que Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Temos aqui um exemplo de governante, é claro que num outro período, uma outra época, e era um governo que não é igual ao nosso. É um rei, mas é um governante. E eu quero pegar alguns aspectos da vida deste homem, deste menino, porque começou a reinar com 16 anos. Hoje, com 16, malemar, você pode votar. Que dirá trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. O rei aqui começou a reinar com 16 e empossaram-no, colocaram no lugar do papai que tinha falecido. Mas o que eu quero pegar aqui é que este rei fez o que era reto perante o Senhor, de acordo com o que o seu pai fizera, naquilo que o seu pai acertara. Ele repetiu as boas coisas do seu pai. E nos dias de Zacarias, um homem sério de Deus, um homem que buscava a Deus, que era, como diz aqui, sábio nas visões de Deus, nestes dias ele buscou ao Senhor e Deus o fez prosperar. A igreja é exortada por Deus para orar pelos governantes, sejam eles quem forem, sejam regimes extremistas, sejam regimes que estejam abençoando o povo, não importa. Nós não procuramos partidos, nós queremos que a vontade de Deus seja feita. E a Bíblia diz que nós devemos orar pelos governantes para que possamos viver a nossa vida boa, normal, cristã, viver as coisas que Deus quer que nós vivamos. E eu gostaria de hoje abordar um tema que é o seguinte: fala-se tanto que o Estado é laico, mas sempre que você ouve esta argumentação, ou essa expressão, você ouve ela usada por alguém que quer impedir que coisas de cunho religioso, quiçá evangélico, entrem na questão da política. Então é usada essa expressão, o Estado é laico. E eu gostaria de defender uma tese hoje à noite, dizer que um Estado laico só com uma igreja forte. Um Estado verdadeiramente laico só com uma igreja forte. Diz que este rei, nos dias de Zacarias, ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar. Fica a pergunta para nós: será que realmente o nosso Estado é laico? Será que realmente ele vive à margem das coisas de Deus? Neste período, vejo que Zacarias, da parte de Deus, falava com o rei. Mas Zacarias não definia as coisas que iriam acontecer no país, exceto naquilo que se referisse à religiosidade do povo. Ele era a voz de Deus, portanto, nessas coisas ele precisava ser ouvido. E já havia aqui um exemplo muito claro de separação entre governo físico e igreja. Havia o Estado realmente laico, porém o rei precisava andar de acordo naquilo que se referisse às coisas espirituais. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há autoridade que não advenha do Senhor. Ele tem toda a autoridade. Isso é diferente de dizer que ele escolhe as autoridades porque você vai votar. Ele deu a você o direito de escolher. Mas a autoridade que essa pessoa vai exercer, ela a deve ao Senhor, porque ela pertence a Jesus. Daí a necessidade de toda e qualquer autoridade, seja ela do país que for, seja ela do regime que for, seja ela do nível que for, essa autoridade
precisa prestar contas da autoridade que ela exerce sobre a nação, sobre o povo, sobre aqueles sobre quem ele tem o poder, que ele tem a possibilidade de governar e determinar as coisas. Este rei vinha trabalhando dessa forma e a Bíblia diz que Deus o abençoou. Nós vamos seguir adiante na história daqui a pouco. Mas eu quero dizer, amado, que para que o Estado seja laico, não é a igreja só não interferir no Estado. Mas eu quero dar um meu recadinho aqui pessoal, e que é de muitos pastores religiosos. O Estado é laico se ele também não se meter nos assuntos da igreja e nos assuntos religiosos. Ele deveria se manter nas coisas que são relativas à administração e a igreja nas coisas que são relativas à espiritualidade do povo. Isso realmente seria um Estado laico. Mas quando nós olhamos para governantes, para legisladores, tentando determinar o que é certo e o que é errado, estão entrando na esfera da igreja. O Estado não é laico nesta hora. Interessante, não é? Quando as leis começam a definir o que é que pode e o que não pode fazer, naquilo que se refere a coisas espirituais, claramente espirituais, ele deixa de ser laico. E nós ficamos acuados. Nós não podemos interferir, mas nós temos que aguentar e engolir o que é feito. Porque é isso que nós estamos vendo. Leis estão sendo feitas para proteger um grupo, fazer de acordo com outro e tal, e vão entrando em coisas que não são da alçada do governo, é o que nós estamos vendo. E uma igreja forte é o que poderia evitar verdadeiros absurdos, verdadeiras aberrações que já estão sendo vistas e ainda serão vistas maiores ainda. Porque é o quadro que é pintado para os dias do fim. Haverá coceira no ouvido das pessoas procurando aqueles mestres segundo as suas cobiças, gente que faça o que eles querem, gente que diga o que eles querem, sejam essa gente pastores ou governantes. Pessoas vão procurar aqueles que agradam no seu discurso. Em quem você vai votar? Eu disse que não vou fazer política, eu vou falar de política. Em quem você vai votar? Que tipo de candidato você tem procurado? O que impressiona? Aquele que, eu sou cristão evangélico, eu vou defender a igreja. Igreja não precisa de defensor, viu, querido? Igreja, não. No dia que nós precisarmos de políticos defensores, misericórdia tenha Deus de nós. Porque a igreja vai estar assim, pequenininha e muito longe da sua tarefa de evangelizar as nações, de falar do evangelho, de possibilitar que qualquer pessoa, em qualquer graduação que ela esteja, possa conhecer a Deus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, eu quero só, para dar uma dica para você, eu vou começar a falar sobre estas coisas nos próximos cultos, talvez, enfim. Mas eu quero que você tenha uma ideia de o que é que a nossa igreja legislou para si, sobre coisas que o Estado deveria pensar, porque nestes assuntos, no mínimo, a igreja teria que ser ouvida. Eu vou ler para você. Discriminação. Seja ela de qualquer tipo, racial, de ordem de gênero, sexual, de idade, qualquer de povo, xenofobia, seja qualquer coisa, a igreja é quem entende de discriminação, porque nós temos um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que nos ensina a agirmos dessa forma. Tem mais, falamos sobre abuso de desprotegidos, a igreja precisa ser ouvida sobre isso, mas aí criam-se leis para fazer do jeito que alguns querem, para tratar de coisas que, se fossem feitas de acordo com a vontade de Deus, com a acordo com a sua palavra, já estariam resolvidas. Responsabilidade para com o pobre. Eu me lembro que há muitos anos, quando houve a inauguração de um prédio da nossa igreja, lá na Central, havia um representante do prefeito naquela ocasião, que eu nem lembro quem era, graças a Deus, e ele chegou lá, e no seu discurso, deram a palavra para ele, porque ele estava em nome do prefeito, a escola ia ser inaugurada. Eu não sei quantos vão lembrar disso, quem estava lá, mas eu me lembro, porque eu fiquei revoltado, porque ele tentou jogar no seu discurso a responsabilidade de cuidar dos pobres para as igrejas, como se o governo, com o dinheiro que nós pagamos de impostos, não tem nada a ver com isso, como as igrejas têm que fazer mesmo o seu papel, a sua responsabilidade, e ele falou, e eu não pude fazer nada. Eu não podia naquela hora falar nada. Aliás, eu era muito mais jovem, não tinha nada que falar mesmo, né? Mas eu ouvi dizendo isso. Claro que essa não é o pensamento de todo e qualquer político, mas ele já tentou jogar aqui para a igreja uma responsabilidade que cai entre nós.
Nós temos sim, mas ela existe no poder público. Quem tem que ser responsável por cuidar do povo e usar o dinheiro adequadamente é quem é eleito, você que vai ser eleito, que eu espero que você esteja ouvindo essa mensagem. Linguagem sobre inclusão, nós temos uma opinião sobre isso. Sobre o que é masculino, feminino, sobre homem e mulher, nós temos que ser ouvidos sobre isso. Declaração de liberdade humana, onde se fala sobre opressão, sobre injustiça. Não é lei humana que vai resolver isso. Essas coisas são divinas. Porque Deus já há muito tempo disse que injustiça não era para existir e que nós fôssemos praticantes da justiça. A igreja precisa ser ouvida sobre isso. A igreja verdadeira, a igreja do Senhor precisa ser ouvida, e você e eu seremos ouvidos à medida em que nós praticarmos o evangelho onde estivermos. Opressão, injustiça. A justiça, eu vou ler depois um pouquinho mais sobre isso, trabalho ilegal, trabalho forçado, trabalho escravo, trabalho infantil, a igreja deveria ser ouvida sobre isso. Somos mais sábios sobre essas coisas. O valor da criança e do jovem, nós temos um estatuto sobre isso. Aí tem que criar o estatuto da criança e do adolescente para protegê-los. Será que ele seria necessário? Se todos agissem como deveriam agir com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Há um aspecto lá na composição do nosso manual sobre cuidado com a criação. Natureza, qual é a nossa participação? Mas não, aí começa a dizer uma coisa e tal, e nós ficamos debaixo de um temporal de lá e de cá de fake news. Você não sabe em quem acreditar. Um fala que estão fazendo isso, o outro fala, não, isso é tudo mentira. O outro fala, não, nós estamos protegendo, e o outro diz, não tem nada, por causa da natureza. Por acaso a igreja já foi ouvida alguma vez sobre essas coisas? Sabe que há um erro gravíssimo nessas questões? O mundo foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do mundo. E há uma inversão de valores quando nós começamos a chamar o planeta de mãe natureza. Parece que temos que defender mais o planeta do que as pessoas. Mas nós temos a nossa opinião sobre cuidar sim da natureza. Nós temos a nossa responsabilidade. Temos opinião sobre isso. Temos opinião e devemos ser ouvidos sobre modéstia no vestuário, sobre moda. Você moça, você moço, está ouvindo, eu lembro de um pastor meu que há 20 ou 30 anos falava isso, você está usando roupas que são ditadas por pessoas que não têm nenhum pudor. Estão ditando a moda, e a pessoa vai lá e não, está na moda. Você é mais sábio para escolher aquilo que você deve vestir, porque Deus tem te ensinado a se vestir com modéstia. Então, moda, estética, nós temos a nossa opinião. Pornografia, uma exploração da mulher, querido, do homem também. Por quê? Tudo é para envolvê-lo, para fazer ele gastar, para fazer ele ser dominado. Então é o homem e a mulher usada, todo mundo, e a criança no meio disso tudo. Nós temos opinião sobre isso. E nós achamos que não é criando leis que isso vai ser resolvido. Nós achamos que é ensinando Deus nas escolas. Nós achamos que é falando de Deus e não proibindo de falar. E não tentando impor um determinado ensinamento diferente. Porque nós queremos ser ouvidos. E se não formos ouvidos, o nosso Brasil e o nosso mundo vão de mal a pior. Sobre bem-estar, nós temos opinião sobre isso. Sobre bem-estar, sobre alimentação, falamos aqui uma série de mensagens sobre saúde, sobre cuidado do corpo, mas sobre cuidado da alma e do espírito da pessoa também, nós temos opinião. Sobre o uso de drogas, uso de estupefacientes, enfim, sobre álcool, nós queremos ser ouvidos sobre isso. Não, mas o álcool, né, deixa lá, o uso social, nós somos contra o uso dele socialmente também. Por causa do que ele causa. Porque ele tira, tudo que tira o controle do homem, tudo que faz com que ele perca a capacidade de tomar uma decisão, deve ser deixado de lado. E as pessoas, mas a Bíblia não diz, querido. Vai por mim, ela diz sim. Tem mais coisa. Sobre tabaco, sobre fumo. Por que não se criam leis sobre isso? Porque dá dinheiro. O tabaco faz bem para alguém? O fumo, você já viu algum político se levantar? Não, eu vou propor uma lei que proíba, que nada.
Aí inventa, não pode em locais públicos. Tá bom, mas ele pode fumar à vontade onde ele quiser, claro, porque ele pode escolher, mas as nossas coisas nós estamos deixando de poder escolher. Estamos deixando de ser uma igreja forte. Engraçado, né? Não, pode escolher, porque dá dinheiro. Porque dá renda, dá imposto. Então pode proibir, pode fazer. Não, não proíbe não. Deixa como está. Falamos tanto sobre o coronavírus nesses dias. Quando foi a última vez que você ouviu falar sobre o vírus da AIDS? Continua matando gente. Nós temos opinião sobre isso. Nós temos opinião sobre ensinar as pessoas como elas podem viver e se resguardar disso. Nós temos opinião, sim. Mas agora o que dá dinheiro, o que pode ser manipulado, o que pode ser usado para um lado e para o outro. Digo, eu não estou fazendo política. Porque ambos os lados usam isso, então nós vamos usar, porque o assunto do momento é Covid-19. Então todos vocês aqui, graças a Deus, de máscara, como deve ser, só eu que eu sou permitido a estar assim, porque eu estou aqui longe de vocês para falar nesse microfone. Mas estamos nos protegendo e estamos sendo jogados de um lado para o outro. Qual é o assunto do momento? Vai ser obrigatório ou não vai ser? E você está preocupado com isso. Tá ou não está? Lei para dizer quem e como e quando tem que cuidar da sua saúde. Ah, misericórdia. Uso da mídia social. Nós temos opinião sobre isso. Tá aquela chuva de acusações. Fake news não pode. Concordo. Só que agora vão decidir quem é que define o que é fake news. E aí como é que fica? Sabe quem poderia definir? O que pode ser falado, o que não deve ser falado, o que deveria ser falado? A igreja. Quando se trata de verdade e mentira, a igreja precisava ser consultada. Você e eu sabemos mais disso do que os outros. Agora não seja você bobão, a ponto de pegar tudo que você recebe e repassar aquele negócio. Verifique. E de preferência nem passe. Diga, eu ouvi falar sobre isso, mas olha, eu tenho uma solução aqui, Deus pode isso, aquilo e tal. Não repassa aquele negócio. Você não sabe. Não dá para saber mais nada. A quantidade de informações que são despejadas no mundo todo atualmente é tão inimaginável, tão fora do controle, que a questão está em como nós vamos decidir a quem nós ouvimos, o que é que nós consideramos e o que nós fazemos com o que nós estamos ouvindo. Você é quem vai definir. Eu vou dizer uma coisa para você. Está prestando atenção? Você é mais sábio do que o Google, porque você recebeu de Deus sabedoria para julgar o que está escrito lá. Eu falei o Google porque é o mais conhecido, mas qualquer site de pesquisa, qualquer software de pesquisa, você é mais sábio, porque Deus te dá capacidade de analisar as coisas, e por aí vai. Aborto. Ouvem a igreja quando interessa. Quando as coisas vão para um outro lado, assim, não, a igreja não pode, porque o Estado é laico. E quem decide aqui quem pode nascer ou não pode, somos nós. Nós somos contra o aborto. Ressalvados os casos em que há risco de vida e tal, é claro, a gente sabe. Então, o que nós achamos é que toda e qualquer pessoa que entra na iminência de passar por isso, precisa de conselho. Onde estão os conselheiros? Manda para psicólogo aqui. Nada contra, o psicólogo é necessário. Mas quem entende de levantar quem está caído é o povo de Deus, porque conhece a sua palavra. Nós estamos deixando de ser uma igreja forte, não é porque temos menos dinheiro, não é porque estão nos impondo horários de abertura e fechamento, é porque nós estamos nos calando naquilo de que nós entendemos. Aborto nós entendemos, porque fala de vida humana. Engenharia genética, nós temos opinião sobre isso. Não somos engenheiros genéticos, geneticistas, mas temos opinião sobre isso. Achamos sim que é importante usar, mas achamos que tem forma para qual, ou maneira que não deve ser usada. Aonde não pode entrar. Sobre células, células-tronco, células estaminais, o nome, né? Células-tronco, que pode, que não pode ser usado. Achamos ótimo, deve ser usado sim. Células de tecidos humanos, célula de placenta, célula de cordão umbilical, do sangue do cordão umbilical. Pode usar e deve usar, mas quando entrou no embrião humano, nós somos contrários. Você talvez nem tenha pensado nisso, porque isso é aborto, meu querido. Isso está se referindo à vida. Se for no embrião, aí não, porque está definindo quem pode viver e quem não pode. Clonagem.
Clonagem humana, nós temos opinião sobre isso. Deus é quem nos cria com as nossas características, como nós somos. Mas a igreja está preferindo falar de outros assuntos, em vez de falar das coisas que dizem respeito à sua casa, às suas coisas. Por aí vai. Eutanásia. Somos totalmente contrários à eutanásia, mas somos favoráveis ao que poderia chamar de deixar morrer. Se é o momento em que a pessoa já não tem mais como sustentar a vida, então se for necessário desligar um aparelho aqui e ali, nós concordamos com isso, mas de maneira nenhuma induzir a pessoa a encerrar a sua vida. De jeito nenhum. E com justificativa nenhuma. Enfim, tantas coisas, e é óbvio, né? Falar sobre sexualidade humana. Nós achamos que quem tem que ensinar a criança é a família. Se ele quiser ensinar de um jeito, escolha que ele faz. Mas começar a impor isto, como lei que diz que está aí se preparando para votar e tal, isso é uma aberração. Porque disso quem entende é o nosso Deus, e ele repassou não para os governos, ele passou para a sua igreja. Infelizmente a igreja está deixando de ser forte, não porque ela não tem influência, é porque ela deixou de falar das suas coisas. Sobre isso quem entende somos nós. Talvez temos que estudar a maneira de falar, talvez não sejamos preparados para enfrentar um repórter astuto, daqueles que vai, mas nós temos sim opinião definida sobre essas coisas. E sexualidade, quem entende é o nosso Deus, porque foi Ele que criou homem e mulher. Foi Ele quem determinou que o homem se juntaria à sua mulher, deixaria a casa dos seus pais, e a mulher da mesma forma, formaria uma família, teriam filhos e encheriam a terra. Só que nós não ficamos focando só num tipo de sexualidade. Olha, isso aqui afinal pode, não pode, pode usar esse nome, não pode usar aquilo. Todo e qualquer tipo de envolvimento sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher é pecado, ponto final. Pecado é pecado. Outro dia, um pregador de renome estava dizendo e colocando em dúvida a definição de pecados. Nós não podemos mais viver com aquela definição de pecado, de que pecado é transgressão da lei. Meu querido, pecado sempre foi, é e sempre será transgressão da lei. Transgrediu a lei de Deus, pecou. E pecado leva para o inferno, por isso não é governo que decide. Quem determina o que deve ser ensinado para as pessoas conhecerem o caminho, que é Jesus, é a igreja e não o governo. E aí, voltando aos políticos, nós não votamos em políticos porque o evangelho vai ser pregado, ou porque as igrejas vão crescer. Enfim, nós temos opinião. Eu quero ler para você o parágrafo do nosso manual que fala sobre estas coisas. A igreja e a liberdade humana. Tendo a preocupação de que a nossa grande herança cristã seja compreendida e salvaguardada, lembramos o nosso povo de que tanto a nossa liberdade política como religiosa baseiam-se nos conceitos bíblicos da dignidade, da humanidade, como criação de Deus e da santidade da consciência individual. Exortamos o nosso povo a participar em atividades apropriadas para apoiar estes conceitos bíblicos. Portanto, sim, devemos ter pessoas que apoiem estes conceitos, e não a igreja. Exortamos as pessoas a estar sempre vigilantes em relação às ameaças a esta preciosa liberdade que temos. Agora preste atenção nesse parágrafo. Estas liberdades estão em constante perigo. Por isso recomendamos com insistência a eleição para cargos públicos em todos os níveis do governo de pessoas que creiam nesses princípios e que respondam somente a Deus e perante o eleitorado que as elegeu para desempenhar um cargo público de confiança. Amém? Deve entrar ou não deve? Deve nesse ponto, porque as pessoas têm que ter princípios. Agora, você pensa que fica por aí? Olha só o outro parágrafo. Mas ainda resistimos a qualquer violação desses princípios por grupos religiosos que procurem favores especiais. Estamos solidários com nossos irmãos e irmãs que tenham sido recusada, a quem tenha sido recusada tal liberdade por restrições políticas ou sociais. Cremos que a igreja tem um papel profético e de constantemente relembrar as pessoas que, Provérbios capítulo 14, versículo 34, a justiça exalta as nações,
Glória a Deus. Mas o pecado é o opróbrio dos povos. Essa é a questão. Justiça, sim. E aí quando a gente pensa em justiça, a gente pensa no mais alto recinto de justiça e a gente vê decisões completamente contrárias, opiniões divergentes. E eu que quando criança, pensava, puxa, que beleza, juízes e tal, e a gente vê coisas sendo ditas de um jeito e de outro. Queridos, estamos vivendo dias difíceis, mas sabe de uma coisa, você que vai ser eleito, corrupção, desvio de recursos, apoio à criminalidade, à marginalidade, ao tráfico de drogas, prostituição, rachadinha, formação de quadrilha, peculato, descaso com o sofrimento humano, desrespeito ao trabalhador e à família, ausência injustificada ao trabalho. Já fui eleito, agora eu recebo, não preciso trabalhar. Viagens pessoais à custa do dinheiro público. Exploração de mordomias. Mas eu tenho direito. Bom, mas tem direito, mas precisa. Ausência, já falei. Enriquecimento ilícito. Tratamento do dinheiro público como se fosse seu. Nós não podemos ficar quietos. Nós não podemos nos acovardar diante desse tipo de coisa. E a igreja precisa se levantar, não para mostrar que é maior, que ela é forte, sim, que ela conhece o Deus da verdade. Egoísmo está penetrando em todos esses meios, porque as pessoas pensam em si e não estão nem aí para o que vai acontecer com o restante da população. Eu quero mostrar para você o que aconteceu com Uzias, na continuação da história. Versículo 6, ele saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate e de Jabiné, de Asdod, edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gurbaal, contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas. Sabe, ele tinha aqui o ministério das águas. Cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ministério da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. Tinha lá os oficiais, tinha tabeliões, tinha tudo lá. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Ministério da guerra. Fabricou em Jerusalém máquinas, engenharia desenvolvida nos tempos de Uzias, centenas de anos antes de Jesus. Fabricou máquinas de invenção de homens peritos. A ciência era favorecida, desenvolvida. Sabia-se do valor da ciência, mas ela não era usada para argumentar fake news. Ela era usada para favorecer o povo. E é assim que nós queremos uma ciência bem feita. Peritos destinados, invenção de máquinas destinadas para as torres e cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Deus o ajudou maravilhosamente, porque Deus o ajudou e ele ficou muito forte, até que se tornou forte. O triste vem a seguir, e é aqui o meu alerta para você, candidato, que vai ser eleito, para qualquer um que seja de extrema de um lado ou do outro, de partido que for, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque
entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Entenda, porque se meteu em religião, porque se meteu nas coisas de Deus. Ele tinha que ter ficado no que ele era grande, no que Deus o tinha abençoado. Se meteu no templo porque achou que podia determinar coisas. Sabe o que aconteceu com ele? O sacerdote Azarias, após ele, e aí vem a minha tese da igreja, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. A igreja tem que ser firme nos seus princípios. Como eu vou ser firme nos meus princípios se eu não os vivo? A igreja tem que viver o que ela diz que é, e aí ela pode se levantar. Ele foi com 80 homens que agiram com firmeza diante do rei, e resistiram ao rei Uzias. Resistiram. Uma igreja resistente, uma igreja firme e resistente é uma igreja forte, uma igreja que resiste às provações, uma igreja que resiste aos ataques, uma igreja que diz: olha, fale o que quiser, eu não vou arredar o pé das minhas determinações, das minhas decisões de andar segundo o que o meu Deus me ensinou na sua palavra. Uma igreja firme e resistente. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, uma igreja que fala, que abre a boca, não para se meter onde não deve, mas para falar das coisas que são pertinentes à sua responsabilidade. Falaram com firmeza, falaram a este rei e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. O que é laico ou não é? O Estado é laico quando interessa a você, mas quando interessa a população parece que deixa de ser. Quando se refere às coisas de Deus, meu querido que vai ser eleito, minha querida que vai ser eleita, lembre-se que coisas de Deus pertencem a Deus, e quem foi designado por Ele para definir como uma coisa deve ser feita ou não é o povo dele, é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que Ele está se preparando para vir buscar. Faça você parte também, entre você, torne-se um de nós e descubra as maravilhas ensinadas na palavra de Deus. Resistiram a esse homem e disseram: isso não é seu. São coisas consagradas, estes homens é que foram consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para honra tua da parte do Senhor Deus. Agora presta atenção. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, ficou contra o que aqueles homens tinham falado. Na hora em que ele se achou maior que aquilo, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes. Está na hora da gente começar a ver gente ficar leprosa de novo. Não estou rogando praga aqui para ninguém não, mas está na hora do povo de Deus mostrar: aqui você não entra, isso aqui é coisa de Deus. Está na hora de dizer: eu pago o preço, eu aguento, você pode me atropelar se quiser, mas eu vou continuar falando o que eu tenho que falar. A lepra surgiu na fronte de Uzias. E sabe o que aconteceu? Ele morreu depois disso. Ele foi definhando, voltou, teve que morar sozinho, separado, porque era o que a lei determinava que acontecesse com o leproso. Foi colocado à margem até que morreu. Reinou por 62 anos. Tem gente querendo aprovar aí, né, reeleição e tal, por vitaliciamente em alguns países do mundo. 62 anos, mas morreu. Sabe o que é uma curiosidade? O seu pai tinha passado pela mesma coisa, embora lá dissesse que ele tinha feito tudo que era bom, no que se refere ao que Amazias fez de bom. Veja só, versículo 27 do capítulo anterior: depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Ele fugiu para Laques, porém enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. Na hora em que deixou de servir ao Senhor, a sua autoridade não é sua, ela pertence a Jesus. A autoridade que você tem, aonde você trabalha, onde você serve, aonde você tem a sua casa, a sua família, não é sua, ela pertence a Jesus. E quando você exerce essa autoridade, precisa perguntar para ele: Senhor, como tu queres que
que eu exerça bem essa autoridade. Não se meta naquelas coisas que não lhe competem. Isso eu estou falando para aqueles que vão ter a sua autoridade na parte civil, na parte administrativa. Não decida o que vai se referir, o que vai acontecer em relação àquilo que diz respeito à religiosidade, à espiritualidade do povo. Isso é outra esfera, não é alçada dos que nós estamos votando. Devemos votar sim, como li, em pessoas que tenham princípios de acordo com o que nós cremos. Eu vejo irmãos da fé sendo tão facilmente seduzidos por ideologias, por filosofias, e aí de repente eles não percebem e passam a defender coisas que nós lemos aqui, nós somos contrários. Não, mas eu não posso sair fora dessa ideologia, desta linha que eu assumi. Parece que aquilo toma um vulto maior do que o seu compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus? Tenha e execute aquilo que Deus quer que você faça. Comece pela sua casa, pela sua vida pessoal. Transfira isso para o seu trabalho, para a sua escola, para as suas amizades, para os seus relacionamentos, e deixe Deus usar isso, porque você e eu vamos ser testemunhas do julgamento que Deus vai trazer sobre todos aqueles que ousarem se meter numa área que não é deles. Isso se você e eu nos conduzirmos da maneira esperada por Deus, da maneira dita pelo Senhor na sua palavra. Estamos de acordo? Você concorda comigo? Amém? Você aí que está ouvindo, que está prestando atenção no Facebook, coloca lá, eu concordo, eu vou viver conforme a vontade de Deus, eu quero andar no caminho dele, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser uma pedra no sapato de todo aquele que quer definir coisas diferentes da vontade do meu Deus. Fique de pé, nós vamos orar. Nós vamos encerrar nossa meditação e o nosso culto, agradecendo a Deus pelo privilégio de termos essa sabedoria que o Senhor nos dá, para até avaliarmos todo o texto, toda a fala, toda a palavra, toda a projeção, inclusive fake news, que chegam até nós. Pelo menos naquelas que se refere às coisas espirituais. Algumas são difíceis de entender, deixa esse negócio para lá. Vamos orar. Amado Deus, nós queremos agradecer por essa sabedoria e pedir que o Senhor nos dê mais ainda. Nós queremos sabedoria, poder e graça para vivermos a Tua vontade em todo o tempo, para Te representarmos adequadamente aonde nós estivermos, para percebermos que não são só estes que serão eleitos no próximo final de semana, que têm uma responsabilidade, nós também temos, mas o que nós queremos, Senhor, fazer diferença é em mostrar que nós aceitamos a responsabilidade e a estamos cumprindo dentro dos Teus moldes, dentro do Teu modo, dentro da Tua forma de determinar as coisas. Leva-nos, Senhor, sempre a andar contigo, a fazermos a Tua vontade dentro da nossa casa, nos relacionamentos interpessoais, na empresa, na escola, aonde for. Eis-nos aqui, Senhor, para honrar o Teu nome, aonde nós estivermos. E se Tu levares alguns do meio do povo a estarem em cargos, em funções administrativas e políticas, que esses não se esqueçam da primeira responsabilidade que eles têm, que é contigo, Senhor, por causa da sua entrega de vida em Tuas mãos. Mais uma vez Te louvamos e agradecemos no nome precioso, amado, santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua igreja, você em casa que esteve conosco, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vote com consciência e vamos sim cobrar, dando o nosso testemunho, mostrando a nossa forma de viver. E se tivermos contato, tivermos outra forma, vamos sim levar os princípios bíblicos, não a nossa vontade pessoal, não o nosso interesse, porque isso já está cheio de gente fazendo, mas aquilo que se refere à vontade de Deus e que certamente vai beneficiar a toda a população dessa cidade. Deus o abençoe em nome de Jesus.